Para o nosso estudo de hoje. Então, o nosso estudo de hoje vem na sequência do estudo que estamos a fazer no Evangelho de Mateus. Nós estamos a estudar o Evangelho de Mateus e nós chegamos lá ao capítulo 4, se lembram, em que Jesus enfrentou o diabo em tentação. E Jesus travou ali uma grande batalha com Satanás. E por isso tivemos 3 cultos em que nos debruçamos sobre esse ser que enfrentou o próprio Filho de Deus, tentando, e tivemos 3 estudos sobre Satanás. Um ser com muito poder, grande adversário de Deus e de cada um de nós. Um ser que se revela e que nós vemos logo no início da Bíblia, no Jardim do Éden, quando ele tentou Eva e Adão. E vamos vê-lo por toda a Bíblia, até mesmo ao fim, no livro do Apocalipse. Vemos lá, ele vai ser preso, vai ser solto e depois de solto ainda vai enganar as nações no fim do milénio, reunindo-as para uma grande batalha. E finalmente ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre para sempre. E estivemos a estudar então sobre Satanás. E aqui, continuando a pensar lá no Evangelho de Mateus, nós vimos como é que Jesus venceu Satanás. Como é que foi? Com a palavra de Deus. Jesus, nas 3 tentações, Jesus respondeu, está escrito. E por isso nós hoje vamos ter 2 mensagens, esta e outra, precisamente sobre essa arma poderosíssima que é a palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou que foi a arma que ele utilizou para vencer Satanás. Porque Jesus simplesmente lhe disse, não, olha, está escrito assim. Portanto, vamos pensar na palavra de Deus e temos ali o primeiro o texto, um deles que nós vamos ler. Hoje nós vamos ter 2 temas da palavra de Deus. O primeiro é a inspiração. Como é que a palavra de Deus, a sua origem. E depois vamos ter uma outra mensagem muito importante que é a preservação da palavra de Deus. A inspiração e a preservação da palavra de Deus. Hoje vamos pensar sobre a inspiração da palavra de Deus e temos ali aquele texto, não sei se podes pôr, que é 2 Timóteo 3,16, é um versículo se calhar muitos sabemos de cor, diz toda a Escritura, é a palavra de Deus, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Muito bem, então hoje vamos aprender, ou se calhar até recordar, porque já é um assunto que já se falou e se fala muito na igreja, e ainda bem. Como é que nós podemos ter a certeza? Nós temos aqui a palavra de Deus, não é? Cada um de nós tem a Bíblia na sua mão. Como é que nós podemos ter a certeza que este livro aqui é a palavra de Deus? Não é? Nós entramos na igreja e dizem-nos, olha, a Bíblia é a palavra de Deus. Como é que este livro chegou às nossas mãos? Como é que este livro foi feito? Como é que ele surgiu? Quem é que teve a ideia? Quem é o autor deste livro? E nós vamos ver a origem sobrenatural da palavra de Deus. E, em primeiro lugar, o que é a Bíblia? O que é este livro que nós temos aqui nas nossas mãos? Um livro que é amado e também odiado ao mesmo tempo. A Bíblia é a eterna palavra de Deus. A Bíblia, este livro é o livro de Deus. Se nos perguntarem, Deus tem um livro? Tem. Né? Nós temos assim prateleiras cheias de livros da escola e outros. O livro de Deus é a Bíblia. Este é o livro de Deus. E mais do que isso, ele é o único livro de Deus. É um livro único, não há nenhum livro igual a este. É único, é incomparável, não há nenhum livro que se compare
à Bíblia. É um livro que ultrapassa todos os livros. Não há nenhum livro em importância que seja melhor ou maior que a Bíblia. A Bíblia ultrapassa todos os livros que possam existir em termos de autoridade. Este livro é o livro que serve para dirigir as vidas daqueles que são filhos de Deus, que são crentes no Senhor Jesus Cristo. Como é que nós podemos conhecer a Deus? De uma maneira mais profunda, é através deste livro. Este é o livro que nos permite conhecer a pessoa de Deus, quem é Deus, o que é que Deus quer, em pormenor, de cada um de nós, do mundo. O que é que Deus, este livro, é aquilo que Deus achou por bem que fosse escrito para nós o podemos conhecer e conhecer a vontade de Deus. Este livro revela-nos a pessoa de Deus. Embora Deus seja e é, Deus é um Deus infinito, não se pode conhecer a Deus totalmente, porque Deus é infinito, mas aquilo que é possível nós, como humanos, na nossa capacidade de saber quem é Deus, o que é que Deus quer, o que é que Deus faz, está aqui. Deus preparou-nos esse livro, que é este que temos aqui. E é um livro que nos mostra a ação de Deus através da história. Desde o início até ao fim, nós temos aqui tudo aquilo que Deus quis que nós soubéssemos sobre Ele, está aqui. Não se pode tirar daqui nada, nem nada se pode acrescentar. Este é um livro completo. Não é um livro que nós possamos dizer, já está um bocado velho, vamos aqui atualizar algumas coisas. Este é um livro completo, não se pode acrescentar nada a ele, nem se pode tirar nada dele. Às vezes podemos pensar, isto aqui não faz muito sentido, o melhor é tirar para não confundir. Não, porque algumas coisas que não compreendemos, que os homens não compreenderam numa determinada era, noutra era, nós viemos a compreender isso. Portanto, este é um livro que é formado tem palavras especiais. As palavras deste livro são especiais. Porquê? Por causa da sua origem, como iremos ver, que é Deus. Então nós temos este livro, os irmãos podem sim pô-lo nas vossas mãos, quem tem. Agora também a Bíblia pode ter-se também nos telemóveis, mas se nós pegarmos a nossa Bíblia, nós abrimos a Bíblia, nós vamos lê-la, podemos folhear este livro e nós devemos perguntar assim, mas que livro é este? Que livro é este tão especial? E vou apenas dar algumas indicações. Este livro foi escrito ao longo, não foi escrito de uma vez só, nem foi escrito assim. Escritores que fazem grandes livros, às vezes levam uns meses, ou às vezes um ano, ou mais que um ano. Este livro levou mais ou menos 1500 anos a ser escrito. 1500 anos. Ou seja, começou a ser escrito mais ou menos 1400 anos antes de Cristo, mais ou menos por aí, e foi concluído no primeiro século depois de Cristo. Estão a ver? Portanto, mais ou menos 1500 anos. Os escritores deste livro são cerca de 40. Há cerca de 40 homens que Deus selecionou, que Deus escolheu, para que escrevessem este livro ao longo de 1500 anos. Os homens mais diversos. Temos aqui reis, como o rei Davi ou o rei Salomão. Temos pessoas que eram pastores de gado, pessoas humildes, ou pescadores, como Pedro e João. Enfim, pessoas com as mais diversas profissões. Muitos deles não se conheceram. Moisés, que escreveu, não conheceu o rei Davi. O rei Davi não conheceu Isaías. Enfim, a maior parte dos autores das Escrituras não se conheceram, não conviveram, não puderam sentar-se ao lado um do outro e dizer, olha,
Então tu vais escrever, tu vais escrever esse livro, eu vou escrever este, vamos aqui acertar algumas coisas para a gente não estar tu dizes uma coisa e eu digo outra, e depois vão dizer que o livro se contradiz. Então vejam, irmãos, 1500 anos, as mais diversas pessoas e a Bíblia não tem um erro. Não se diz assim, olha, mas ali o Isaías diz uma coisa e o Jeremias diz outra. Não. E só isto já nos mostra que este livro é único. Este livro, a Bíblia tem 66 livros, iremos ver depois no outro estudo como é que os primeiros livros foram escritos lá no passado, não era, a Bíblia não existia assim, isto agora já está aqui compilada, mas são 66 livros. Podemos imaginar lá no passado que havia 66 rolos. Vamos tentar imaginar isso. E então se alguém queria ler Isaías, tirava o rolo de Isaías, abria e assim, até que um dia permitiu juntar tudo aqui num livro. Temos no Antigo Testamento 39 livros, não é? E esses 39 livros levaram mais ou menos 1400 anos a serem escritos. E chegamos ao Novo Testamento, tem quantos? 27, não é? 27. E vejam, levou quanto tempo? Menos quase 100 anos. Então vejam, 39 levaram 1400 anos. E o Novo Testamento? Mais ou menos 70 anos. 70, 80 por aí. E assim temos este livro que chegou às nossas mãos. Então vamos ver, aprender um pouco mais sobre como é que então este livro... Bom, então, mas como é que isso foi? Esses 40 homens, tantos séculos, tantos anos, como é que isso foi? Como é que surgiu lá? E o Daniel, hoje na escola de Mical, foi uma coincidência. Falou já um pouco nisso também e ajuda-nos. Como é que então este livro surgiu? E aqui chegamos ao primeiro ponto, que é a inspiração. As escrituras surgem porque houve uma inspiração para que elas fossem feitas. Então, o que é inspiração? Inspiração é, segundo a Bíblia, é Deus. O autor da Bíblia é Deus. Há só um autor da Bíblia. Aquela pessoa que pensou e decidiu dar origem a este livro. Ele depois é que chamou mais ou menos 40 pessoas para escreverem. Mas Deus podia ter escrito. Deus sabe escrever. Olha, lá no Monte Sinai, quem é que ele escreveu lá na pedra? E o Senhor Jesus sabia escrever? Ele escreveu lá também. Portanto, mas Deus decidiu escolher 40 pessoas, 40 homens, né? 40 homens, para escreverem este seu livro. E então como é que surge? Deus inspirou essas pessoas para escreverem a sua palavra. Então o que é inspiração? É uma influência, Deus exerceu uma influência sobrenatural, mas controlada pelo Espírito Santo de Deus, sobre esses escritores da sua Bíblia. É por isso que vemos ali em 2 Timóteo 3,16, diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda ela, toda. Não podemos dizer, mas isto são uns livros. Não, é toda a Escritura é inspirada divinamente por Deus. E é muito claro, esta palavra no grego, que é traduzida por inspirada, esse verbo, quer dizer sopro. Assim, um sopro. Estão a ver? Como um hálito. Quando nós estamos a falar, sai um hálito da nossa boca, um sopro. É isso que quer dizer. Então Deus inspirou, soprou aquilo que era da sua vontade na mente, por exemplo, de Moisés. Então Moisés escreveu aquilo que Deus e o Espírito Santo controlavam para ele escrever. Aquilo que Deus queria que fosse escrito. E isto é muito importante, porque
Isto leva-nos a compreender que o autor da Bíblia foi o próprio Deus. Tudo o que foi escrito, toda a palavra de Deus, conforme lemos até na escola dominical, não é de origem humana. Moisés não pensou assim, bom, eu vou escrever aqui a história do povo, desde que vou começar com a criação de Deus, o livro de Gênesis, e como é que as coisas foram. Não, Deus é que lhe deu, porque Moisés nem sequer lá estava. Moisés não estava no jardim do Éden. Moisés é o autor, é o escritor do livro de Gênesis. Ele estava lá? Não estava. Ele não conheceu Abraão, nem conheceu Noé, mas Deus é que inspirou Moisés e lhe revelou coisas que ele não pôde ver nem saber. Era Deus que estava a dizer para ele, escreve isto assim, 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 e ele estava a escrever. Mas Deus também respeitou a individualidade, a pessoa. Porque, veja, o apóstolo Paulo tinha um determinado conhecimento, era uma pessoa com uma grande cultura. O apóstolo Pedro já tinha menos, ele era um pescador. Não é? E então é por isso que a gente lê livros, por exemplo, de Paulo e vê ali que tem portanto, um género literário de maior calibre, que mostra maior cultura do que, por exemplo, outros livros. Porquê? Porque Deus respeitou a capacidade de cada um, não é? E usou aquilo que a pessoa era, inspirando-lhe também aquilo que era a vontade de Deus para ele poder escrever. Vejam que Jesus, é um versículo que iremos ver mais vezes, quando Jesus estava a falar com Satanás, em Mateus 4:4, olha o que é que... Prestem atenção, Jesus diz-lhe assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que diz o quê? Que sai da boca de Deus. É inspiração. Jesus diz, olha, nós vivemos, a pessoa vive da palavra que saiu da boca de Deus. Que Deus soprou, Deus controlou a mente dos escritores para eles escreverem. É a palavra que saiu da boca de Deus. Não era... Então, quando os profetas falavam, era Deus que estava a falar através deles. É a palavra, é toda a palavra saiu da boca de Deus, as Escrituras. Portanto, a Escritura contém e é composta dos livros que Deus quis que nós tivéssemos, que Ele próprio inspirou. A origem está em Deus e Deus supervisionou. Não há aqui nenhum versículo, nenhuma palavra da Bíblia que tivesse escapado a Deus. Dizer, esta palavra aqui, não se pode dizer, olha, aqui esta palavra não foi Deus que quis que fosse escrita. Não, toda a palavra foi supervisionada por Deus. Este livro, portanto, é único. Este livro é único. Não há igual. É por isso que 2 Pedro 1:21 diz assim: porque a profecia, palavra de Deus, nunca foi produzida por vontade de homem algum. O Pedro não disse, vou escrever este livro. Isaías, vou escrever este livro. Não, não foi da vontade deles. Não foi da ideia deles. Não. Mas os homens santos de Deus, homens que Deus escolheu, homens separados por Deus, homens crentes em Deus, homens santos de Deus, falaram, olha, inspirados pelo Espírito Santo. Tudo que está aqui, o autor é Deus, cada palavra, cada traço, tudo teve a sua origem e supervisão de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então Deus falou, Deus inspirou. Bom, agora vamos ver outro aspecto importante. Mas esta inspiração, como é que foi? Foi, como diz ali o Êxodo, capítulo 24, versículo 4, esta inspiração foi verbal. Foi por escrito, foram palavras. Nós encontramos muitas expressões na palavra de Deus,
em que lemos assim: assim diz o Senhor, não é? Estamos a ler, assim diz o Senhor. Então, o que está aqui, quem disse? Foi o Senhor. E assim foi escrito. Isto é muito importante, porque a inspiração de Deus foi de tal maneira que aquilo que Deus inspirou e disse foi escrito. Não ficou na memória. Há coisas que nós sabemos que estão na nossa memória e que não escrevemos. Amanhã já não nos lembramos exatamente de tudo como na semana passada. E daqui por uns tempos, então, é que a coisa fica cada vez mais difícil. Mas Deus sabia disso e Deus decidiu que a sua palavra inspirada fosse escrita. E por isso nós lemos em Êxodo 24:4, Moisés escreveu o quê? Todas as palavras do Senhor. Moisés e todos os outros escritores. Então o que nós temos aqui o que está aqui é de inspiração divina que foi passado a escrito, e todas as palavras que aqui estão são escritas daquilo que Deus quis que nós tivéssemos como sendo a sua palavra. Portanto, até onde foi o nível da inspiração de Deus? Essa inspiração de Deus passou para uma palavra que foi escrita no texto que temos, que é a Sagrada Escritura. Há ideias sobre as Escrituras que dizem que o que está aqui escrito é a ideia que Deus passou para os homens. Querem dizer assim: Deus inspirou Moisés, deu-lhe uma ideia e depois Moisés escreveu a ideia que Deus quis que ele escrevesse. A ideia, quer dizer, eu estou aqui a falar, não é? E os irmãos, daqui a pouco eu vou dizer, muito bem, cada irmão vai agora, no fim, vai escrever, vai dizer qual é a sua ideia daquilo que o pastor disse. E então a irmã Silvina, olha, o pastor esteve a falar e ele disse isto assim, assim, assim. E cada um vai escrever. E quando chegarmos ao fim, nenhum vai ter igual. A irmã Linda Assi esqueceu-se que o pastor também disse esta coisa. A irmã Angelina e cada um. Então, se Deus tivesse inspirado as ideias e os autores escrevessem a ideia que Deus teve foi esta, sobre a criação. Não é assim. Deus inspirou, isto é que é importante, as palavras. Quando nós lemos ali, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, Deus inspirou Moisés a escrever todas aquelas palavras. Não são as ideias. E isto é muito importante. Porquê? Porque quando nós estamos a ler a Bíblia, sabemos que cada palavra, cada traço, cada acento, tudo aquilo que está aqui, tudo isso é inspiração de Deus. Porque nós sabemos, por exemplo, sabem qual é o valor de uma vírgula? Uma vírgula pode mudar totalmente o sentido de uma frase. Portanto, Deus controlou tudo de tal maneira para não haver dúvidas, tudo ao pormenor. Ou seja, a inspiração de Deus foi verbal, foi passada a escrito e Deus inspirou cada palavra. E por isso nós podemos confiar na autoridade da Bíblia. Dizendo, não, cada palavra que está aqui, nos milhares e milhares de palavras que a Bíblia tem, Deus inspirou cada palavra. E diz, escreve cada palavra. E isto é muitíssimo importante. Esta inspiração que é verbal foi por escrito e Deus inspirou todas as palavras. Depois, terceiro lugar, a inspiração das Escrituras é plena e é total, não é parcial. Quer dizer, Deus inspirou a sua palavra do princípio ao fim. Deus começou a inspirá-la no princípio, lá no livro de Gênesis, até ao livro de Apocalipse, todas as suas partes. Deus inspirou as genealogias, que nós às vezes achamos, olha que chato, agora chegou uma parte da Bíblia que é só genealogias, como temos, por exemplo, em Crónicas. Deus inspirou as genealogias,
inspirou aquilo que nós achamos que é menos interessante ou aquilo que é mais empolgante. Quando, por exemplo, chegamos à descrição em pormenor do tabernáculo no deserto, como é que ele devia ser feito, ou o templo que Salomão construiu, tudo isso foi inspirado da mesma maneira que Deus inspirou o Sermão do Monte que o Senhor Jesus Cristo pregou. Deus inspirou plenamente, totalmente a sua palavra. Como lemos há pouco em Êxodo 24:4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Em quarto lugar, outro aspecto importante das Escrituras, da palavra de Deus, é que ela é infalível, inerrante. A Escritura não tem nenhum erro, absolutamente nenhum. É infalível, a palavra de Deus é precisa, a palavra de Deus é correta, a palavra de Deus é perfeita. Jesus disse assim em João 17:17: a tua palavra é a verdade. Então vejam, se nós há pouco vimos, Deus é que inspirou este livro. Deus escolheu os homens para eles o escreverem. Deus disse, a minha palavra vai ser escrita, não é ficar em memória, ficar em ideia. E cada palavra foi inspirada por Deus. Jesus diz, a tua palavra é a verdade. Vou ler alguns trechos no livro de Salmos, para os irmãos verem. Lá no Salmo 19, diz assim, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor, o testemunho quer dizer a palavra, é fiel e dá sabedoria aos simples. Então diz aqui a palavra de Deus é perfeita. O que é uma coisa perfeita? É uma coisa que não tem nenhum defeito, nenhum erro. A palavra de Deus, irmãos, é infalível, é perfeita. Isto é uma coisa única, irmãos. É perfeita. E vamos para o Salmo 33, versículo 4. Diz assim, porque a palavra do Senhor é reta. Esta palavra, irmãos, que nós lemos, é perfeita, é reta. Vamos para o Salmo 119. Então este capítulo, que é o maior capítulo dos Salmos e o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, 140, diz assim, este capítulo é maravilhoso. Ele fala só sobre a Bíblia, só sobre as Escrituras. E diz assim, a tua palavra é muito pura. Não diz só que é pura. Deus inspirou cada palavra, não foi? E Deus quis que ficasse lá o quê? A minha é muito pura, muito pura. Portanto, o teu servo a ama. Devemos amar a palavra de Deus porque ela é perfeita, é infalível, é a verdade, é correta, é inerrante. É uma palavra digna de toda a confiança. E podemos perfeitamente perguntar, mas porquê é que a palavra de Deus é tudo isto? Porquê é que ela é infalível, não tem erro, é precisa, correta e perfeita? Por causa do seu autor. Porque o autor da Bíblia é quem? É Deus. E Deus é um Deus perfeito, um Deus que não erra. E vamos prosseguir, vendo mais sobre a autoridade da palavra de Deus. Ver aqui se não me esqueci de nada. E vamos ver como é que nós podemos ver na própria palavra de Deus uma revelação que nos mostra que ela é verdade, que ela é verdadeira. Então vamos ver que a própria Bíblia, que é o livro de Deus, o livro que Deus inspirou, que é pura, perfeita, que Ele inspirou para ser escrita, plena, do princípio ao fim, esta palavra em si mesma já mostra que é a verdade e já mostra a sua autoridade. São 66 livros que foram escritos essencialmente o Antigo Testamento em hebraico
na sua grande maioria, tem lá uma parte em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Tem estas dezenas de autores, sem nenhum erro, e isso já nos dá uma confiança sem igual. Através dos profetas, Deus diz muitas vezes, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Está aqui a identificar já, uma vez mais, o seu autor, que é, quem é que diz, quem é que está aqui a falar? É o próprio Deus. Portanto, nós temos aqui a informação de que o próprio Deus falou com os autores das Escrituras. O próprio Deus falou com Moisés. O próprio Deus falou com Isaías, falou com Pedro, falou com João. Para quê? Para que eles escrevessem aquilo que era da vontade de Deus e ficasse escrito. Em 1 Timóteo 1,15, nós lemos assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Podes aceitar este livro. Podes confiar nele. Esta palavra é fiel. É digna de ser aceite totalmente. Qualquer versículo da Bíblia, do princípio ao fim, ela é digna de toda a aceitação. É uma palavra fiel. De todos os homens que escreveram, os profetas, todos eles, o que Moisés escreveu é digno de aceitação. O que escreveu Isaías, Samuel, os apóstolos de Cristo, todos eles, é uma palavra digna de toda a aceitação. Nada se compara a este livro, que é a palavra de Deus. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse e falou aos seus apóstolos e discípulos, por exemplo, em Lucas 24, 44, diz assim: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E aqui, quando Jesus diz isto, ele está a dizer, olha, a palavra de Deus é digna de toda a aceitação, porque eu cumpri tudo o que está nos livros de Moisés, tudo o que está nos salmos, tudo o que está nos profetas. Tudo se cumpriu em mim. Esta é uma palavra sem igual. Noutras ocasiões, o Senhor Jesus disse assim: eu sou a verdade. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. A tua palavra é a verdade. E em João 10,35, Jesus disse assim, e notem que naquela altura Jesus estava só a falar do Antigo Testamento, porque o Novo ainda não tinha sido escrito. Jesus disse, a Escritura não pode falhar. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando viveu há 2000 anos, os livros que existiam, ele disse, são dignos de toda a confiança. Eles falam de mim. Eu cumpri tudo o que eles disseram, os profetas, os salmos, Moisés, na lei. A Escritura não pode falhar. Portanto, em si mesma, a própria palavra de Deus já dá testemunho de que ela é uma palavra com origem sobrenatural. Portanto, irmãos, prosseguindo, vamos ver outros aspectos que nos mostram que a palavra de Deus é digna de toda a aceitação. Por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo enfrentou Satanás na tentação, Jesus serviu-se das escrituras que existiam na altura, que eram o Antigo Testamento, e Jesus usou diversos trechos da palavra de Deus. Jesus escolheu o versículo certo, a palavra de Deus exata para derrotar o diabo, dizendo, está escrito. E Jesus respondeu ali usando 3 trechos da palavra de Deus. Mas também temos outros testemunhos que mostram a autoridade da palavra de Deus. Vejam, não há livro que transforme a vida das pessoas tanto como as Sagradas Escrituras. Quer dizer, nós olhamos para vidas de pessoas ao longo dos séculos, pessoas que eram, se calhar, o pior que podia existir na humanidade, que foram transformadas e tornaram-se pessoas crentes no Senhor. Porquê? Porque foram transformados por esta palavra de Deus. Porquê? Porque a palavra é uma palavra que sai da boca do próprio Deus. Quer dizer, se a palavra que temos aqui saiu da boca de Deus, quer dizer que esta palavra exerce uma influência.
ela veio de Deus, ela exerce uma influência na pessoa que a está a ler e que abre o seu coração para crer nela e para a aceitar. E o que é que Deus faz? Deus muda a vida dessas pessoas que creem, que se convertem. Deus tira-os do mundo, tira-os do pecado, tira-os da perdição e leva-os para caminhos retos e bons são os caminhos de Deus. Olha o que é que diz Isaías 55:11. Este é um versículo que os irmãos sabem também. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca, palavra que sai da boca de Deus, ela não voltará para mim vazia, mas fará tudo o que me apraz, aquilo que é da vontade de Deus, e prosperará naquilo para que a enviei. É por isso que nós vemos pessoas, e eu tenho o meu testemunho pessoal, que quando esta palavra chegou à minha vida, ela transformou-me completamente. Irmãos, assim, de um dia para o outro, da noite para o dia. Porque é o que diz aqui as Escrituras, a palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia. Ela influencia a vida das pessoas. Ou o apóstolo Pedro, 1 Pedro 1:23, que diz que nós somos gerados de novo, nascemos de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. A palavra de Deus saiu da boca de Deus, influencia as nossas vidas e transforma-nos. É por isso é que dizem, mas que livro é este? Este é o livro de Deus, inspirado por Ele, cada palavra. E ela influencia e não fica vazia nas nossas vidas. É por isso que nós lemos um versículo que nós sabemos de cor, o Salmo 119, 105. Olhem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, para a minha vida. Porquê? Porque é uma palavra que sai da boca de Deus, ela é luz, ela orienta a minha vida, ela guia a minha vida. É por isso que nós dizemos que a regra de fé, a única regra de fé e prática do crente, qual é? É a palavra de Deus. Porque ela é a lâmpada, ela é a luz para a nossa vida. Ela, porque veio da boca de Deus, ela não vai voltar para Ele vazia. Transforma-nos. Paulo aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses 2:13. Olha o que é que Paulo diz assim àquela igreja. Havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, olhem, não a recebestes não com palavra de homens, mas segundo é na verdade, palavra de Deus, a qual também opera, trabalha em vós os que crestes. Então Paulo foi lá, pregou o Evangelho, nós começámos agora a estudar o livro de Carta aos Tessalonicenses. Paulo pregou, ele está a dizer, olha, vocês quando ouviram a minha pregação, vocês disseram, esta palavra não é de homens, esta é a palavra de Deus. E aquela palavra trabalhou neles, que se converteram judeus, gentios e pessoas importantes da cidade. Portanto, irmãos, como é que nós sabemos que este livro é diferente, que é a palavra de Deus? Porque ela transforma a vida das pessoas, tira-as do mundo e leva-as para um caminho que leva à eternidade. Caminhando para o fim do nosso estudo, podemos ver também a dignidade da mensagem deste livro. Este livro tem uma mensagem única, porquê? É uma mensagem de justiça, traz uma mensagem de verdade, porque vem de Deus. A justiça é uma grandiosa marca de Deus. Irmãos, às vezes, quando eu penso que nós vamos estar na presença de Deus, na eternidade, e nós vamos estar com um Deus que é justo, que é perfeito em justiça, em amor, em bondade, em misericórdia. E este livro revela-nos estas mesmas características do nosso Deus. É por isso que nós, irmãos, podemos ver aqui as marcas
únicas e distintas da pessoa de Deus. E quando nós olhamos para o mundo e vemos injustiça, pensem só, irmãos, olhando agora para a guerra que o mundo está a atravessar, por exemplo, Israel tem um escudo de proteção que quando os mísseis são lançados, eles têm uns mísseis que lançam para rebentarem os mísseis no ar. Sabem, isto foi um programa que deu recentemente, quanto custa apenas um míssil que Israel manda para se proteger? Custa no mínimo 50 mil euros. Sim, no mínimo. Será que nós calculamos quanto é que já se gastou em guerra só na Rússia, Ucrânia e Israel? Não fazemos ideia. Agora pensemos só, se o homem usasse isso para tirar pessoas da pobreza, da miséria, para dar ao mundo condições de vida como vemos as pessoas em África e em tantos outros países, as pessoas morrerem de fome, de sede, de doenças. E com facilidade se gastam milhões num avião para a guerra, e esses mesmos milhões ajudavam, o mundo inteiro seria um mundo de felicidade. E quando nós vemos a injustiça no mundo, vemos tragédias das guerras, do Holocausto, das guerras mundiais, crimes e por aí fora, nós vemos que se fosse Deus a guiar esse mundo, seria um mundo de justiça, de amor e de paz. E a palavra de Deus transmite-nos precisamente essas marcas. O Salmo 69, 33 diz assim: porque o Senhor ouve os necessitados. Porque a palavra de Deus diz que o mandamento maior é amar a Deus e o segundo é ama o teu próximo. Portanto, a palavra de Deus é um livro que nos transmite justiça, dignidade que o mundo precisa e que a humanidade precisa, porque este é um livro único. Em conclusão, irmãos, no Antigo Testamento, para vermos a importância que Deus dá à sua palavra, Deus determinou no tempo do Antigo Testamento que a sua lei, a sua palavra devia ser lida diante do povo. O rei devia ter sempre uma cópia da palavra de Deus para o ajudar nas suas decisões. Josué devia ler e guardar a palavra de Deus. No Novo Testamento, os pastores das igrejas devem basear a sua vida e a direção da igreja unicamente na palavra de Deus. Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 4:2, prega a palavra. Não é pregar a filosofias e ideias humanas, diz prega a palavra de Deus. Jesus disse, quando foi confrontado e avisou aqueles que o queriam apanhar em fraqueza e em contradição, disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Erramos muito quando não conhecemos a palavra de Deus. É um livro que deve ser lido todos os dias, porque ele alimenta as nossas almas. Eu estava-me a lembrar, uma vez um pastor foi visitar uma irmã que estava a faltar à igreja, e ele foi visitá-la, falou com ela, e depois no final do encontro que teve, disse, a tua irmã tem lido a palavra de Deus? Sim, tem lido, irmã. Pronto. Então vamos aqui, empreste-me a sua Bíblia para a gente ler aqui um versículo ou dois e depois terminamos com a oração. Está aí, pastor. Então ele tirou a Bíblia, abriu, estão aqui uns óculos. Pastor, há 3 meses que eu não os encontrava. Portanto, foi logo ali apanhado. Ou seja, devemos ler a palavra de Deus diariamente, porque é um livro único, um livro que enche o nosso coração. Há pouco o Daniel estava a falar que às vezes há partes da Bíblia que parece que se contradizem, que até pode parecer que tem algum erro, e eu tinha aqui até esse exemplo tinha aqui para nós vermos. Por exemplo, quando nós lemos em Êxodo 12:40, diz, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos.
E quando chegamos a Atos capítulo 7, que foi quando Estevão estava a pregar e depois veio a ser martirizado, ele diz lá que o tempo que Israel passou no Egito foi de 400 anos. Então diz, mas aí então há uma contradição na Bíblia, porque Estevão diz que foi 400, mas Moisés escreveu foram 430 anos. Não é uma contradição. É como nós podemos dizer assim, olha, quanto é que tu ganhas? Eu ganho 1000 euros. Falamos assim, não é? Mas se tiver que ir escrever lá no IRS das finanças, tem que pôr, não, eu ganho 1000, eu ganho 1001,26. Ou seja, Moisés estava a escrever o tempo exato. E quando Estevão pregou, ele falou em termos genéricos, que ele estava a dar uma pregação debaixo do... a ser ali acossado pelos... e maltratado e a pregar ao mesmo tempo. Exatamente. Portanto, é uma aproximação. Isso não é uma contradição. Não é uma contradição. É uma imprecisão. Exato. Portanto, num texto, o Moisés foi preciso. E depois, naquela outra ocasião, ele falou em termos genéricos. É como isso, eu ganho 1000 euros. Sim, mas e na China? Na China é 1001,26. Tem que ser mais preciso, mas não há contradição nenhuma. Irmãos, então mesmo para terminar, o valor da palavra de Deus, ela é uma palavra que foi inspirada por Deus, não foi de vontade nenhuma humana. Deus inspirou cada palavra por escrito para que ficasse para memória futura para nós. E a palavra de Deus é única, como disse o Senhor Jesus Cristo, a tua palavra é a verdade. Este livro que nós temos nas nossas mãos é o livro de Deus, puro, perfeito, infalível, sem erro, inspirado por Deus, e a palavra de Deus é eterna, vai durar para sempre. Amém.